Olá pessoal, 20 de julho de 2022, aqui Lisa Robson, da página do Facebook Jornalista Lisa Robson. E pessoal, vim aqui fazer um comunicado a vocês. Eu protocolei junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, o tribunal mais importante da União Europeia, que controla, que regula o direito de 27 países daquela região, um documento sobre o nosso sistema eleitoral brasileiro. Essa aqui é uma cópia do documento que eu protocolei e que eu entreguei, eu fui pessoalmente a esta corte, que hoje é considerada a corte mais importante do mundo, porque ela então regula o direito, como eu acabei de falar, de 27 países, e eu entreguei então este documento para o presidente desta corte, que é o Dr. Koen Lenaerts. Este documento, ele faz um esclarecimento importantíssimo sobre o que está acontecendo no Brasil agora, neste momento das nossas eleições. Sobre o sistema eleitoral, por que há tanta preocupação da sociedade brasileira, tá, gente? E por que há tanta desconfiança e tantos questionamentos? Nós usamos, então, o sistema eletrônico, um sistema que ele não é aceito, por exemplo, na Alemanha, que é uma potência da União Europeia. Então há o que se discutir sim com a comunidade internacional de uma forma muito séria, tá, gente, e muito formal. Então eu volto a dizer para o pessoal que está chegando, eu fui então a Luxemburgo, entreguei este documento formal para que seja devidamente comunicada à comunidade internacional, sobretudo a comunidade europeia, sobre o que realmente está acontecendo no Brasil, porque as pessoas, a população está tão envolvida neste debate e há tanta desconfiança em relação às seguranças, em relação à transparência das urnas. Ainda que eu, ou que você, ou que algumas pessoas não estejam questionando essa segurança das urnas, o fato é que hoje toda a população brasileira está, assim, muito preocupada com este sistema. E é importante que nós tenhamos este esclarecimento ou entreguemos este esclarecimento para autoridades também internacionais, para que elas entendam e participem deste debate. Tá, gente? É um debate muito sério e nós não podemos ficar apenas na conversa, apenas falando ou nos indignando. Está na hora de nós agirmos, tá, gente? E eu estou muito feliz hoje porque, além de eu ter ido pessoalmente a este tribunal, que ele está localizado em Luxemburgo, tá? Eu tenho aqui este documento também que eu entreguei então ao presidente deste tribunal, recebi a confirmação, inclusive formal, desse recebimento, o agradecimento, eu fui muito bem recebida lá neste tribunal e também tive um retorno, digamos assim, bem atencioso por parte do Dr. Koen Lenaerts, tá? Este documento foi elaborado em conjunto com o Dr. Maurício dos Santos, foi endossado pelo desembargador Luiz Sábato, de São Paulo, e ele foi articulado pela doutora Andreia Amaral, de São Paulo, tá, gente? Então, nós fizemos um trabalho para ir além da nossa, além da nossa discussão, além do que nós estamos falando. Por quê? Porque é muito sério o que está acontecendo hoje no Brasil em termos de narrativas. Está havendo uma guerra da informação e uma disputa de narrativas que é uma coisa assim bastante que beira a insanidade, Um diz assim, eu acho isso, eu acho aquilo, e várias opiniões e achismos ficam apenas aí nesse âmbito, sem um aprofundamento do que realmente está acontecendo no Brasil, e daí isso acaba sendo usado pela mídia internacional contra o nosso país. Inclusive contra o nosso governo Bolsonaro. Inclusive, ele que está fazendo perguntas e questionamentos legítimos, está sendo atacado dia e noite para que ele não faça essas perguntas, apenas fique em silêncio, abaixe a cabeça e não questione nada. Assim como muitas pessoas aqui no Brasil estão sendo, então, caladas porque
tem um discurso que diz que nós não podemos questionar nada sobre, seja a urna, seja sobre o processo eleitoral, ou em qualquer âmbito, porque isso seria um ataque à democracia, como se a democracia fosse uma instituição. E não é. A democracia é um direito que nós temos, a democracia é um valor importante da nossa sociedade e é graças a ela que nos permite sim discutirmos este assunto. Este assunto é uma pauta muito séria, porque toda a comunidade brasileira, todo o país está envolvido e as pessoas estão sim com muitas dúvidas, continuam inseguras em relação a todo o sistema eleitoral. O que contém neste documento, então, que foi entregado aí ao Dr. Cohen Lenaerts, então repito para o pessoal que está chegando aqui, que é o presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia, a União que regula o direito de 27 países, portanto, neste momento, é a corte mais importante do mundo, tá? O TJUE, o Tribunal de Justiça da União Europeia, é a corte mais importante do mundo. Então, a esta corte, ao presidente desta corte, que eu entreguei este documento, é um documento consistente, é um documento formal, tá? Não é um documento com informações noticiosas, de imprensa, não, nada disso. É um documento formal, juridicamente preparado e com sólidos esclarecimentos sobre o porquê no Brasil está havendo tanta preocupação com a falta de transparência, tá bom? Então eu vou ler apenas a abertura do documento e depois a gente pode, vocês vão poder, né, ler em outros meios aí que eu pretendo disponibilizar, mas ele fala o seguinte: Vossa Excelência, presidente Cohen Lenaerts, do Tribunal de Justiça da União Europeia, com respeito e demonstração de estima e consideração, segue este breve documento, elaborado por mim, Elisa Robson, deputada federal primeira suplente, pelo Dr. Maurício dos Santos Pereira, advogado. A ideia do presente documento é levar a Vossa Excelência informações sobre o atual processo eleitoral do Brasil, bem como o tema da democracia. Este último tão pertinente nos dias contemporâneos e também alicerce deste órgão de justiça europeia. Entendemos ser o termo vizinhança de conceituação ampliada, capaz de absorver as amizades e direitos à dignidade, às liberdades e à vida de povos que não fazem fronteiras com este conglomerado de estados europeus, assim lançando mão do regulamento 2021-947 do Parlamento Europeu e do Conselho, que em seus itens tais e tais, então expressa essa questão da importância de países que não são da União Europeia poderem sim estabelecer um diálogo sério e maduro sobre suas preocupações. E por que eu me dirigi a este tribunal? Né? Porque eu, o Dr. Maurício dos Santos, o Dr. Luiz Sábato, a doutora Andréia Amaral, por que nós nos dirigimos, então, a este tribunal? Porque, além de ser, então, um órgão de suma importância em âmbito internacional, sobretudo em relação à Europa, nós estamos, neste momento, num momento muito importante para que a comunidade internacional compreenda o que está havendo no Brasil, porque nós temos aí, então, a área do TSE, os ministros do TSE, nós temos o Poder Executivo, aí representado, então, pelo nosso presidente da República, que estão num embate, né, num embate muito sério em relação a tudo isso, e está a população, o cidadão brasileiro, que somos nós, né? Nós somos cidadãos brasileiros, aqui pessoas comuns que estamos aqui assistindo a tudo isso e não estamos vendo, principalmente por parte daqueles que deveriam acatar todas as manifestações de forma democrática, né? Deveriam acatar, inclusive opiniões contrárias, deveriam entender a importância da nossa voz e do que nós realmente estamos pensando. Nós que somos, então, os cidadãos aqui brasileiros, como nós estamos percebendo o que está acontecendo agora no nosso país. Tá bom, gente? Então, assim, eu sei que houve aí um grande movimento para que Estados Unidos, Europa e grandes potências ficassem com uma visão unilateral do que está acontecendo no Brasil, tá? Toda essa movimentação que começou então com o ministro Fachin, que chamou embaixadores, né? E praticamente excluiu o Poder Executivo da sua reunião. Ele deu uma versão da forma como ele vê, do seu ponto de vista, então, como ministro, né? Nós tivemos o presidente Bolsonaro, que fez uma explicação,
né, muito clara, né, sem dar meias voltas, sem enrolar nada, né, ele foi muito objetivo naquilo que ele queria transmitir. E é importante, então, que a comunidade internacional, que se alguém pretende lá fora participar, né, seja como observador ou seja como intimidador aqui das nossas eleições, que eles tenham, então, oficialmente os contrapontos e esclarecimentos exatos e corretos sobre as preocupações, sobre o que está deixando a população insegura em relação a essa guerra de narrativas. Tá bom, gente? Então, eu tomei essa decisão. Nós sabemos que hoje, assim, todas as pessoas que reagem, principalmente o cidadão comum, né, que se posiciona diante desse tema, ele é perseguido e muitas vezes ele é injustamente calado, né, injustamente emudecido diante deste assunto. Eu sei, as pessoas que endossaram este documento sabem deste risco, nós sabemos, mas nós fomos em frente porque é algo muito sério, tá, gente? Se a comunidade internacional vai ficar sabendo ou vai participar das nossas eleições, de alguma forma ou de outra, que eles tenham, então, um verdadeiro esclarecimento, e um esclarecimento formal do que realmente está acontecendo aqui no nosso país. Este documento, então, ele fala do processo das urnas, do problema que nós não temos a contagem pública dos votos, tá? Nós não temos, ele entra em detalhes, então, inclusive com técnicos que são citados e dão os verdadeiros esclarecimentos que correspondem sim às nossas dúvidas aqui em relação a essa falta de transparência. E algo muito importante que eu acho que esse documento destaca, que é a citação de uma potência da Europa, que é a Alemanha, que também não aceita as urnas eletrônicas puramente, esse sistema puro, aqui como é no Brasil, que não é, né, esse sistema híbrido como nós gostaríamos que fosse, né? Ninguém aqui exigiu ou ficou insistindo para que voltássemos à cédula de papel, mas nós queríamos um sistema híbrido com a comprovação física, né, dos votos. Então, na Alemanha, que é uma potência, que é um país de extrema importância e que não aceita esse sistema, ele considera inconstitucional este sistema de urna eletrônica, especialmente a este país foi dirigido, então foi citado aqui neste documento para que eles deem a devida atenção. Nesse documento também ele é solicitado que seja enviado às embaixadas, então, da Europa, tá? De forma que, então, os embaixadores lá, né, os que trabalham lá na Europa também tenham um segundo ou um terceiro ponto de vista, que é um ponto de vista muito mais alinhado com o que a população pensa. Tá bom, gente? Então, é importante que nós comuniquemos ao mundo o que está acontecendo no nosso país. Tá? Então, algumas pessoas que se questionam por que nós estamos levando isso para fora, é porque esse movimento começou aqui com o ministro Fachin dizendo que representantes internacionais, né, dezenas e dezenas de representantes internacionais estarão no Brasil participando aqui, em alguma medida, das nossas eleições, foram convidados. Então, se eles estarão aqui como observadores, eles também estarão recebendo, né, pelo menos alguns deles estarão recebendo um documento formal, seriamente elaborado, consistente, explicando sobre a preocupação dos brasileiros neste momento. É muito importante, gente, tá? Porque essa mobilização internacional sobre as nossas eleições, ela não pode ser deixada, né, nas mãos apenas de um lado, contando a sua versão da história. É importante que haja pluralidade de vozes, de pensamento e que as pessoas, principalmente as autoridades internacionais, entendam o que está acontecendo de fato aqui no Brasil e não sejam levadas aí por narrativas, né, unilaterais. Tá bom, gente? Então, só queria deixar isso registrado. Nós sabemos o risco que está hoje no Brasil para se tratar deste assunto, mas é importante que nós tenhamos, então, atitudes sérias, né, como essa, uma atitude formal, e que a gente verdadeiramente aí consiga estabelecer uma informação muito clara, elevar uma informação muito clara para as autoridades internacionais e que elas não sejam levadas ao erro, induzidas por discursos midiáticos, tá? Como nós estamos acompanhando.
Então eu fico muito agradecida também ao doutor, especialmente ao doutor Cohen Leonards, por ter recebido este documento, por ter me retornado sobre e agradecido, né, também por eu ter levado essas informações. Tá bom, gente? É um tribunal, volto a dizer, ele foi entregue ao TJUE, Tribunal de Justiça da União Europeia. Volto a dizer que ele, então, é hoje a corte mais importante do mundo, porque regula, então, o direito de 27 países, que é lá da Europa. E é importante que eles sejam devidamente informados e não, assim, levados aí pelas correntes de declarações que são colocadas de forma sensacionalista na mídia, tá? Inclusive na mídia internacional. Ok, gente? Então, este foi o meu recado. Elisa Robson, de Brasília. Deus abençoe cada um de vocês.